Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite, mais uma vez, no canal Fontes de Graça, para trazer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós somos da Assembleia de Deus também, Ebenezer. Estamos aqui na Assembleia de Deus Ebenezer, o pastor Caio. Nessa noite vamos trazer a palavra de Deus, está escrito em Atos capítulo 17, versículo 30, 31 e 32. 30 e 31, né? Sou pastor Tenor e saúdo a todos com o pastor Jesus Cristo. Atos capítulo 30, capítulo 17, versículo 30 e 31 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependimento. A palavra nesta noite é arrependimento. O que diz a Bíblia sobre arrependimento? Arrependimento significa mudança de atitude. Arrependimento significa mudança de vontade. Arrependimento significa mudança de mente. Isso significa arrependimento. Metanoia é a palavra arrependimento. Agora, arrependimento é uma doutrina bíblica, amados ouvintes do nosso canal, nesta noite, que faz parte da salvação, porque arrependimento é a doutrina do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus. O que é o arrependimento? Já falei, mudança de mente, mudança de opinião, mudança de vontade, mudança de atitude, deixar tudo para trás e seguir em direção ao Senhor. Isso significa arrependimento. Agora, a palavra do Senhor diz, em Provérbios capítulo 18, versículo 23, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, o que acontece? Quando nós encobrimos as nossas transgressões, nós não alcançamos o verdadeiro arrependimento. Mas o arrependimento é mudança, mudança de atitude, mudança de vontade, mudança de querer, é mudança. Arrependimento é mudança. O homem precisa mudar de atitude, precisa mudar de vontade, o homem precisa mudar de pensamento. Mudança total é arrependimento. Significa mudança total. Porquanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e por isso deu certeza a todos nós. O homem que seguia em direção ao contrário a Deus, dá meia volta e segue em direção à vontade de Deus e os seus pensamentos, suas emoções e vontade. Seguir contrário, volta, dá meia volta e segue em direção a Deus. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Quando nós nos arrependemos, nós experimentamos a vontade boa e agradável, que é a vontade de Deus. E quando alcançamos a vontade de Deus, alcançamos o patamar que Deus quer, porque o patamar que Deus quer é a sua vontade perfeita. Deus justifica sim, o arrependido verdadeiramente. O arrependido verdadeiramente Deus justifica. Esse é o justificado pelo Senhor. Qual a importância do arrependimento? Por que o arrependimento é importante, ou melhor? Primeiro, porque o arrependimento, segundo Deus, opera para a salvação. Opera para a salvação. Traz a salvação
que é a redenção em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Traz a salvação. E a salvação traz a libertação. A salvação traz a justificação. Por isso que o arrependimento é importante. Mas a tristeza traz morte. A tristeza traz morte. É importante também porque a falta de arrependimento leva a pessoa para a destruição. Por outro lado, o arrependimento verdadeiro produz vida, e vida em Cristo Jesus. Arrependimento foi a mensagem dos apóstolos. Ele disse: assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse, que ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Então, o arrependimento começou por Jerusalém. Começou por Jerusalém. Agora, o que não é? O que o arrependimento não é? O que não é arrependimento? Tristeza do homem não é o arrependimento. Por quê? Porque a tristeza do homem produz morte. A tristeza do homem produz separação de Deus. A tristeza do homem produz afastamento de Deus. A tristeza do homem produz aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso que arrependimento, segundo o homem, produz morte. O arrependimento não é uma simples tristeza pelo pecado, mas é tristeza por uma mudança de coração a respeito do que praticou. Ou seja, pecado contra Deus, pecado contra o irmão, pecado contra a irmã, pecado contra fulano, beltrano e assim por diante. O arrependimento, ele traz o homem para o Senhor, porque o pecado é perdoado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus nos traz a vida e vida com abundância. O remorso que traz o arrependimento. O arrependimento traz remorso. O que é remorso? É uma inquietação da consciência que produz resultado não positivo, mas resultado negativo. É uma inquietação da consciência. Qual foi a pessoa na Bíblia que não se arrependeu? Judas Iscariotes não se arrependeu. A palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos trazer essa ideia de que Judas não se arrependeu. Disse Judas: pequei traindo sangue inocente. Porém disseram: isso é contigo. E seja contigo. Ele, atirando as pedras para o templo, foi e se enforcou. Judas se matou, porque não se arrependeu. Se Judas tivesse arrependido, ele não tinha se matado, mas Judas não se arrependeu verdadeiramente. Não houve mudança de atitude, não houve mudança de palavra, não houve mudança de posição, não houve mudança total, não houve mudança na vida de Judas. Por isso que Judas se matou. Quais os elementos do arrependimento? Quais os elementos do arrependimento? Primeiro, sinceridade. Para haver um arrependimento verdadeiro, tem que haver sinceridade. Por quê? O arrependimento sincero resulta em novo padrão de atitude diante de Deus e dos homens. O Evangelho, o caminho do Evangelho é desviar-se do mal. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O caminho do reto, do Evangelho, do evangélico, é desviar-se do mal. Provérbios 16, 17. Então, quando nós nos arrependemos, nós desviamos do mal. Nós saímos fora do mal. O mal não tem autoridade de agir na nossa vida, porque nós estamos no caminho do arrependimento. O outro elemento do arrependimento é elemento intelectual, ou seja, mudança de ideia, mudança de pensamento com relação ao pecado. Só através da palavra de Deus nós reconhecemos que é o pecado, e que o pecado é prejudicial aos homens, juntamente com respeito ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O arrependimento é dessa maneira. O arrependimento vem trazendo um benefício para a nossa alma, para o nosso espírito, porque é o Espírito Santo que nos convence. Ele nos convence.
A Bíblia diz, não há um justo sequer, em Salmo 143, versículo 12, não há um justo sequer, não há um justo, todos nós somos pecadores, mas a graça do Senhor veio nos trazer salvação em Cristo Jesus. A graça do Senhor veio nos trazer misericórdia em Cristo Jesus. A graça do Senhor veio nos trazer providência em Cristo Jesus. A graça do Senhor veio nos trazer verdadeiramente comunhão em Cristo Jesus. A graça do Senhor veio nos trazer também o elemento principal, que é a santificação em Cristo Jesus. Por isso que o arrependimento vem trazer essa mudança que nós temos no nosso interior, de dentro para fora. Começa de dentro para fora o arrependimento, amado ouvinte desse canal. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Começa pelo nosso espírito. Começa pelo nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O arrependimento verdadeiro é acompanhado também de uma mudança e pureza de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. É uma mudança, uma santidade, uma separação. Quando nós nos arrependemos, nós somos separados para Deus. E quando somos separados para Deus, nós somos separados para o Senhor, para um propósito. E esse propósito é para a glorificação do nome do Senhor. O Senhor é glorificado porque nós fomos separados para Ele. Fomos separados para Ele. Sede santo, porque eu sou santo. E o elemento que significa volitivo, a vontade. Esse elemento é aquele que é gerado pela vontade e disposição do homem. O homem de Deus é o homem de Deus que recebe essa vontade. Porque é a bondade de Deus que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. A bondade de Deus que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. O elemento vontade de Deus, vontade do Senhor, ou bondade de Deus, também nos conduz ao verdadeiro arrependimento, ela nos conduz para o verdadeiro caminho que nos leva para a salvação eterna em Cristo Jesus. Por isso que está dizendo aqui, claramente no texto, porquanto determinou um dia em que com justiça a julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E determinou um dia, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora em todos os homens, que todo lugar, que se arrependam. Arrependimento é a mensagem bíblica. Arrependimento é a doutrina bíblica. Arrependimento é a doutrina da palavra. Arrependimento é a vontade de Deus. Arrependimento é a vontade do Pai. Arrependimento é a vontade do Senhor para todos nós. O arrependimento nos conduz para o verdadeiro caminho, que é o caminho da verdade, da justiça, da paz, da graça e da misericórdia. E para nós concluirmos aqui, nessa pequena mensagem, o arrependimento é mudança na maneira de pensar, é mudança na maneira de agir, é inverter o caminho na direção. Quem andava longe de Deus, passa a andar, depois do arrependimento, a caminhar com o Senhor, passa a caminhar com Deus, passa a agradar ao Senhor, passa a agradar ao Pai, passa a andar junto com Ele. Por isso que o arrependimento é o caminho da salvação, é o caminho da santidade, é o caminho da graça, é o caminho da misericórdia, é o caminho da bondade, é o caminho do Senhor, porque o arrependimento verdadeiro nos conduz à direção que o Pai quer que nós caminhamos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Nós iremos orar, encerrando essa mensagem nessa noite, em nome do Senhor. Pai, te louvamos por tudo nesta noite. Te agradecemos, ó Deus querido, por estarmos aqui nesta hora. Te clamamos pelo teus filhos, Pai querido, verdadeiramente está conosco aqui neste canal. Te clamamos por aqueles que estão ouvindo nesta noite, que esta pequena mensagem chegue ao seu coração, à sua alma e o seu espírito nesta noite. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus.